Oi, gente. A gente hoje está muito feliz, né, Antônia? Nós estamos retornando com o nosso podcast Café com Política, adoçado com políticas públicas e recebendo a deputada Laura Carneiro com uma extensa história maravilhosa no Brasil. No Rio de Janeiro, ela já tem uma história como vereança, né? E hoje ela vai contar um pouco da vida dela, porque o nosso objetivo, né, Antônia, é que todo mundo conheça que o político é gente como a gente. E essa é a ideia. A política, ela é maravilhosa. Então, a gente quer sempre contagiar você. Não é, Antônia? Sim, eu vou... Assim, deixa eu colocar aqui, né? Depois a gente corta. Eu vou começar aqui. Acredito que a gente está iniciando, né, Osilene, em grande estilo. Isso mesmo. Laura Carneiro é uma referência para a gente, né? Eu comecei serviço social, já estou na parte de estágio, finalizando, mas não posso deixar de falar que você é uma das minhas inspirações, né? Secretária em 2 governos diferentes. E a gente hoje começa com chave de ouro, né? Abre aqui agora com chave de ouro. Exatamente. Abrindo, daqui a pouco, né, o convite para os outros candidatos e para os outros pré-candidatos, na verdade. E buscando aqui um pouco mais de informação do que é lá o pleito, né, federal, lá no Isso governo aí. federal. Deixar ela se apresentar. Bom, eu sou Laura Carneiro, estou deputada federal, né? Muito bem. Mas já passei por muitas histórias nesse país e nesse estado, na cidade do Rio de Janeiro. Então, comecei minha vida como vereadora, fui vereadora 4 vezes. Estou no meu 6º mandato de deputada federal, fui 2 vezes secretária, quer dizer, o 5º nem funcionou muito, porque o 5º eu era secretária de assistência, mas fui secretária no governo Eduardo Paes, mas também fui secretária no governo César Maia. Isso. Então e é claro, né, quando você é secretário de assistência muito jovem, você aprende quer dizer, acaba que a tua vida acaba caminhando, né? Ou se direcionando, melhor dizendo, para essa temática, que é a inclusão, a vulnerabilidade, é você imaginar que o trabalhador, que a trabalhadora, né, que as pessoas que mais precisam, e que as crianças, e que os idosos, que o PCD tem que ser prioridade, né, das políticas públicas e dos mandatos públicos, porque a gente está falando de dinheiro público. Então, essa é mais ou menos a Laura, com um agravante de ser filha de Nelson Carneiro. Né? Uma ser filha de responsabilidade, Nelson, né? claro, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um orgulho gigante, Muito. né? Que faz com que a gente tenha alguns conceitos e alicerces que fazem a gente poder seguir na carreira pública, claro, na defesa da mulher, porque senão eu brinco que ele vai puxar minha orelha, né? Puxar minhas pernas de noite, se eu não trabalhar pela mulher, mas também com o senso de que eu preciso dar resposta a todas as cidades do meu estado, né? Não só a cidade do Rio de Janeiro, onde, claro, tem a maior votação, porque é onde eu moro. Sim. Mas o interior precisa de ajuda, até mais do que a Baixada. E até mais que algumas cidades que já estão contempladas, com muito dinheiro de royalties. Essas não precisam tanto. Mas muitas cidades do interior precisam de apoio, precisam de trabalho, precisam de emenda. Então, a gente consegue manejar o mandato de forma que eu continuo nas minhas lutas históricas e, ao mesmo tempo, na preocupação com os municípios do estado. Certo. Na verdade, a gente está aqui, eu estou olhando para você, né, e pensando como essa história ela foi sendo acrescida de tantas experiências ao longo desse tempo. É muito. Né? E é bom olhar para você, porque o seu olho continua brilhando em relação a isso. Porque depois são 6 mandatos de deputada. Né? Estamos indo para o 7º, porque você é pré-candidata a mas deputada. aí o povo tem que votar, né, filha? Exatamente. Senão... Essa é a ideia de todos conheçam, né? Que todos conheçam o seu trabalho, para que as pessoas possam tomar decisões. Claro. Né? A gente estava aqui anteriormente falando das questões políticas, as pessoas precisam entender que a política ela é maravilhosa, mas ela é bem feita. Sim. Ela pode ser maravilhosa. Exatamente. Até porque... isso eu aprendi muito jovem, né? Ser filha de Nelson Carneiro tem umas vantagens e outras desvantagens. Claro. Então, muito jovem, eu aprendi que, assim, é através da política que você transforma a vida das pessoas. Não tem outro caminho. Não tem. Né? Se você estiver num governo com uma visão política, ele provavelmente não vai priorizar algumas políticas públicas que são muito importantes. Também é uma maneira
Ao contrário, ele pode priorizar muitas políticas que, para a maioria, são muito importantes. Eu acho que a gente vive esse momento, né? Sim. De priorização das políticas públicas que atingem a maior parte da população, né? Então, cultura, ciência e tecnologia, saúde, educação, segurança. assistência, né? E segurança pública. Eu diria que o governo federal não faz segurança pública, né? Esse papel, e aliás, de forma errônea, é exercido só pelos estados. E não deu certo, né? É preciso, pelo menos, de uma coordenação entre todas as polícias, na medida em que você pode ter as informações que elas sejam multiplicadas, linkadas pelos estados, através da Polícia Federal, né, com o COAF, com as polícias militares, as polícias civis, hoje as guardas municipais. Eu me lembro quando eu era vereadora, lá na frente, quando a gente ajudou a escrever a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, a gente chegou a ir para a delegacia, porque numa briga entre vereadores foram todos presos. Nossa Senhora! Fomos todos, foi sensacional. Porque era uma discussão pesada, né? E naquela época eu dizia assim, mas o guarda municipal não é feito para fazer o patrulhamento da cidade, né? Ele é feito para tomar conta dos próprios municipais. Bom, essa tese foi sendo modificada ao longo do tempo, não porque ela não fosse boa, né? Mas porque as coisas não foram acontecendo no Estado, e aí os municípios foram se organizando para ter um mínimo. Da forma que dava. E aí acabou que o Supremo teve que tomar uma decisão jurídica para conectar uma realidade que foi construída aqui no Rio de Janeiro, especialmente, pela ausência do Estado. Né? Porque se a gente não tivesse chegado onde chegou, eu me lembro que lá em 2001, eu participei da CPI do narcotráfico, e a gente já dizia, já dava o diagnóstico de que um dia isso ia acontecer. Então, não era... Imagina, nós que não éramos especialistas, imagino que os especialistas já diziam, né, o que ia acontecer na frente. Então, esse momento na área de segurança pública que a gente vive é dramático. Mas não é só na área de segurança pública, né? A gente vive alguns momentos dramáticos da necessidade... E aí a gente passa a ter necessidade de compensar as pessoas, como foi com os órfãos do Covid, como tem sido na área de assistência social, que a gente precisa ficar Você fica patinando, a vida inteira, né? patinando. Exato. Porque não tem outro caminho, né? Agora, a gente até votou na Câmara, no Senado a gente não votou ainda. Algumas PECs, que a gente chama, né, propostas de emenda constitucionais, muito importantes. A gente votou a 383, que foi a reforma de emenda constitucional, que trata de vincular os recursos da assistência social. Então, isso é muito importante. Significa dizer que a gente vai ter alguns bilhões à disposição do SUAS, do Sistema Único da Assistência, né? Da mesma maneira que a gente já tem hoje na educação e que a gente já tem hoje no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde só não funciona melhor porque, infelizmente, o dinheiro nos estados não é devolvido aos municípios de forma equânime. Tem municípios que recebem mais e municípios que recebem muito menos, não em função da população, mas em função lá de uma regra que eu não consigo entender qual é. Porque, na verdade, isso devia ser em função da população que utiliza os serviços de saúde. Bom, enfim, então a gente tem essa dificuldade. Ainda mais temos recursos carimbados na saúde, recursos carimbados na educação. E se o Senado votar, que eu espero que vote, teremos também os recursos carimbados na assistência. Então, você amplia o serviço de assistência, assistencial, né, socioassistencial, de uma maneira, vamos dizer, orgânica, né, onde seja possível, através de pactuações, né, chegar à população que mais precisa. Porque, assim, a pactuação que nós temos no Brasil é de 2013. Está ultrapassada. Tem 13 anos. Então, o que o município recebe de recurso é muito pouquinho. Então, sempre é o prefeito que tem que arcar com essas necessidades. Da mesma maneira, a gente conseguiu aí, votamos o fim da escala 6x1, com 40 horas de jornada, né? Enfim,
restabelecendo um direito do trabalhador, né? Demorou mais. Estabelecendo, depois de 38, estabelecendo para o trabalhador um direito que já é constitucional, é que a gente não para pensar. A Constituição dá direito ao lazer, dá direito ao bem-estar, Sim, e aí não é faz isso? parte da saúde, né? Isso faz parte da Sim, saúde, com mas certeza. como é que você pode... eu fiquei muito impressionada com o dado que o deputado Léo Prates, que relatou a matéria, deu, que diz assim, 500 mil profissionais no ano de 2023 para o ano de 2024 estavam mentalmente doentes pelo excesso de trabalho. Porque Isso não é tinham interessante. vamos dizer, Não um tem o momento, tempo de momento de descanso, nada. E a gente não vive para trabalhar, a gente Não. trabalha para viver, né? Exato. Exatamente. A gente não É vive bom, para trabalhar, né? mas é verdade. A gente trabalha para viver. É. Então não pode ser o contrário, a gente tem que ter um momento de vida. Então, assim, tem sido talvez esse mandato, de todos os meus mandatos, talvez o mais rico. Rico na legislação, eu não sei se eu estou mais madura, então consigo perceber mais Com as certeza. necessidades das pessoas. Assim, eu me dediquei mais à legislação, mas assim, acho que foi um mandato profícuo mesmo. Cada A gente de um conseguiu pouquinho. legislação importante na área da mulher. A última foi aquela... Sem contar que esse governo tem um olhar muito social também, né? Não, isso, mas assim, eu já passei por outros governos eu sei. Lula, né? Já passei pelo governo Temer, já passei pelo governo... Só não passei pelo governo Bolsonaro, que eu estava em Brasília, eu estava no Rio como secretária. Mas eu já passei por muitos governos, né? Então, não é só isso. Eu acho que... Sei. Mas eu consegui, digamos, aprovar mais leis do que nos outros, né? Fui campeã em todos os 513 deputados, eu sou a campeã, mas longe, juntando vários para chegar perto do que eu fiz. E sempre nessa coisa da mulher, da criança, né? Do que penalmente a gente podia alterar, do que a gente pode alterar na Maria da Penha, do que a gente pode alterar no Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que a gente preenche as brechas do Código Civil. Sempre visionário. Enfim, né? A gente foi, de alguma maneira, estudando, vendo as decisões judiciais, e a partir dessas decisões judiciais, o que a gente precisa moldar, estabelecer né? como legislação mesmo, né? Como é que a gente melhora o processo civil e o processo penal no caso de violência contra a mulher? Como é que a gente acelera o atendimento? Enfim, e eu acho que foi um mandato muito legal. A gente acabou de aprovar o vicaricídio. Ninguém sabe o que é, mas eu vou aproveitar para explicar. Perfeito. Por Né? favor. Porque ninguém sabe o que é o vicaricídio, mas é grave. Vicaricídio. Todo mundo sabe o que é o feminicídio, né? Mas ninguém sabe o que é o vicaricídio, que é uma lei nova e, na verdade, estabelece que o feminicídio é aquele ato criminoso Morreu praticado, por ser mulher, né? morreu por tentativa apenas... Quer dizer, você é só contra mulheres porque é pelo fato de ser mulher. Então, eu não estou simplesmente matando meu companheiro, não me mata. Ele me mata por ciúmes, ele me mata porque ele tem um sentimento de posse. Ele não é como se o vizinho da esquina me matasse. Esse é um homicídio, não é isso. Ele mata porque aquela relação pessoal de dele. gênero é aquele sentimento de posse. Esse é feminicídio. O vicaricídio é mais grave. Ele não mata a mulher fisicamente, mas ele mata alguém que é muito amado pela mulher para que a mulher sofra. Como fez lá, Fez lá em Goiás, exato. o último escândalo, digamos, o último que a gente viu, né? Tragédia, Porque a né? última tragédia Sim. que a gente soube, né? É. Porque isso acontece Na toda grande- hora. é. Né? Toda O que a gente soube foi aquela de Goiás. Mas tem casos, assim, assustadores. Se aprofundar. Não, já fica mais assustadores, assustado né? que já. Você viu, agora teve esse caso que tentaram matar... Bom, mas Ele tá- jogou ela do que penhasco. ele jogou do penhasco. Vi. Mas não jogou no penhasco é o feminicídio. Na Mas verdade, isso mas teve um outro que teve as crianças, tentou matar as crianças, acabou. A mulher foi defender, aí a mulher queimou a mulher. Uma confusão, umas coisas Olha, assustadoras. complicado. Mas isso é o vicaricídio. Então a gente acabou de aprovar, aprovou a presunção absoluta no caso de estupro de vulnerável, para não ficar essa discussão. Teve também um caso sinistro das pessoas discutindo se a criança
podia, uma menina Tem de coisa 12 que anos, se não tem era ou não, discussão, né? se ela aceitava ou não o estupro, enfim. É uma criança de 12 anos Não que tem o não que se tem o que discutir. discutir. Não. Então, a presunção é absoluta, né? Sim. A gente conseguiu alterar a legislação, mas ao mesmo tempo que a gente trabalha pela criança, trabalha pela mulher, trabalha na questão da violência, a gente acabou de aprovar a guarda compartilhada de pet. Aí você vai dizer, mas Laura, de onde você tirou isso? Simples. Mas é muito importante. Claro que é muito importante, mas você não tem noção da importância. Tem até música Tem que um fala estudo. Isso, gente, tá certo. Não, mas tem um estudo. Sim. O Código Civil está sendo mudado, né? Não, não é mudado, ele não tinha isso. Não tinha, está sendo acrescentado. Tá sendo, a mudança ele acrescentou. Você está acrescentando uma lacuna do Código Civil, né? Então, por exemplo, Laura, de onde você tirou isso? Se você pegar o estudo, tem um estudo interessante da Associação Brasileira de Direito de Família, que até foi fundada, né? Meu pai ainda estava vivo, eu nessa época advogava no direito de família. E aí tem um estudo que 17% dos divórcios no estado do Rio de Janeiro discutem o pet. Sim. Olha. Mas você não tinha uma regra. Então depende da cabeça do juiz. O juiz não foi feito para depender da cabeça dele, para isso existe a lei. O juiz julga em cima da lei, a partir da lei. Não pode ser só pelo sentimento dele. Né? Em princípio, o juiz só responde ao que os autos pedem e dentro do que a legislação manda. Né? Sim. Claro que tem uma interpretação básica, mas não é só a interpretação dele que vamos dizer, que rege aquele claro. julgamento. Que rege é a legislação. Por norma, isso, né? os três poderes. Por isso, um executa, o outro legisla e o outro julga para essas relações a partir da legislação. Bom, então, e aí a gente tem visto isso. Mas essa tem muito tempo? Não, essa tem... Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo, não tem um mês. Tempo. Não, é muito essa do PET. Virou lei. Agora, a próxima que deve... Vem duas que eu estou esperando o Senado votar, e ele vai votar. Uma já acho que até foi para sanção. Uma que trata de criar todos os crimes, todos, porque são vários os tipos penais, contra menores na área sexual. Então, todos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes passam a ser inafiançáveis. Esse negócio de paga fiança e vai embora para casa, depois comete o crime, novamente. Aí comete novamente. Né? Claro. Então, esse eu acho que a gente vai aprovar. E um outro que também é muito legal, porque quando a mulher sofre agressão, sofre a violência, tá bom, a gente tem a Maria da Penha, tem a medida protetiva, eventualmente ele sai do lar, quando ela fala, né? Mas chega um momento que ou aquela agressão para, ou aquela agressão se perpetua pro resto da vida da mesma maneira, ou ela acaba no feminicídio, ou ela acaba numa tentativa, ou a mulher sai daquele ciclo de violência. Sim. Só que ela, quando sai do ciclo de violência, ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma rede Ela precisa de uma rede de apoio. Então, assim, é justo essa rede de apoio ser paga por você, por mim, por você? Não, essa rede de apoio tem que ser paga pelo agressor. Né? Também acho. Pois é. Então, Claro, a gente fez um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, que essa rede de apoio, que, vamos dizer, o que o governo gastou com aquela mulher por conta daquele agressor, esse agressor tem que ressarcir. E todo o tratamento psicológico dessa mulher e dos filhos dessa mulher que acompanhavam o desastre que era aquele casamento, aquela relação, também será pago por esse agressor. Então, agora, além dele ir para a cadeia, cumprir a Maria da Penha, ele vai gastar um dinheirinho. Sim, agora pode ser que ele se preocupe um pouco mais. Pode ser que agora ele se preocupe, porque agora vai doer no bolso. Exato. Né? E não é só para a mulher, é para os filhos dessa mulher também. Portanto, se ele cometer feminicídio, não adianta, ele vai ter que pagar para os filhos. Então, a gente acha que vai ajudar. Caso, né, que teve aqui em Volta Redonda, na Vila Americana, né? Sim, os dois filhos estão com os tios. Ele deu 4 tiros, né, na ex-esposa, né? É isso, feminicídio. Exatamente. E aí, como é que fica a cabeça dessas crianças? Mas é um ciclo, né, que é difícil, porque as crianças presenciarem esse fato é algo que é inexplicável. Né? Porque de onde você pensa, criança, o que a gente pensa de pai e mãe? É de onde vem a segurança. A tragédia, não tem, é inominável isso. Não tem. Você tem que tratar dessa criança. Exatamente. Minimamente você tem que tratar dessa criança. E essa rede realmente... quem é que paga isso?
né? Normalmente o poder público. Né? Mas quem tem que pagar... Ou não. Também não é o Não, poder você público, sabe. não. Simplesmente não tem o serviço. Como dificilmente você encontra esse serviço, ou ela fica sem assistência. Não é isso? É. Ou os pais, ou avós... Alguém vai arcar, pais né? não, mas os avós vão arcar Alguém vai arcar. com aquilo. É justo. E o agressor sai livre, bonitinho, mesmo que ele esteja preso, o cara é um milionário. Vamos considerar que ele é um milionário. Aí ele fica todo feliz, foi preso, Fácil, aí assim. paga lá, sai com um cesto, né? E tá tudo, E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Porque ele tem Paguei bom minha pena. comportamento. E a criança que se lasque. Exatamente. Não pode ser assim, né? Não pode Família de da jeito vítima nenhum. que cuide do... Isso é uma É. responsabilidade social que É os isso. gestores precisam ter, né? É isso. E é muito bom ouvir você falar assim, porque é de lá que vem Uma essas voz que a gente mudanças, tem né? lá. E a gente precisa. Aproveitando falar da questão da mulher, a mulher hoje, ela ocupa muitos espaços de poder. Esse tempo da Já- vereança... Ela vai tem que... ocupando, Não, ela tá nós estamos galgando. ocupando. É. Porque essa lacuna aí de mais de 100 anos, Claro. a gente não sabe... A gente não vai alcançar, mas nossos filhos, Ah, né? já, E nossas vai, filhas já alcançaram. Já. Graças Então, a assim, a Deus. gente precisa acreditar. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho o que mudou nessa época da sua vereança para agora, estando em Brasília. Ou você acha que tem muita coisa ainda? Ah, muita coisa ainda. A tal da violência de gênero, né? A violência política de gênero é real. Sim. E, assim, comigo, eu diria que eu respondo A no altura. mesmo tom. Sim. Quer dizer, a vida já me calejou para responder no mesmo tom. Mas não necessariamente isso é uma regra. E isso desincentiva as mulheres a participar da política. Só que você não pode ter mais da metade da população de mulheres com uma representação de 17%. Exato. É isso. Não é justo, porque algumas matérias são só nossas. Não dá para eu explicar para um homem o que é câncer de mama. Exato. Eu nunca vou conseguir explicar. Não dá para explicar para um homem o que significa para uma mulher a reconstrução mamária. Tem até uma lei minha sobre isso. Não dá para explicar. Ele não vota porque ele entendeu. Ele vota porque ele se compadece. Como se nós fôssemos mais frágeis. Exatamente. É isso. Mas é legal, entendeu? A gente, de alguma maneira, se utiliza disso para mudar as leis. É um mecanismo que nós temos. Não, mas, né? mas o ideal é que a gente chegasse, né, o que chegou o México, por exemplo, de metade de mulheres, metade de homens, né? Mas isso é um processo cultural. Mas a gente sofre algum tipo de... Não é de maldade. É isso que eu ia perguntar. Não, Você não vê é. maldade ou é porque está Não, entranhado? Está entranhado. Porque aqueles homens que estão ali, né, como os homens de uma maneira geral, talvez não a nova geração, mas os mais velhos, os da minha idade, por exemplo, né, eles, de alguma maneira, aprenderam assim. Eu me lembro que eu aprovei o fim do casamento infantil no Brasil. A lei é minha. E aí, no dia que foi votar, deputado de esquerda e de direita. Não tem negócio de esquerda e de direita que me cansa. Mas, Laura, isso é um absurdo. Eu falei, como isso é um absurdo? Mas a minha mãe, eu falei, você viu o que você está falando? A sua mãe, em outro momento. Um outro tempo. Né? Em outro tempo, se casou com 12 anos. Mas hoje a menina de 12 anos não tem que se casar, tem que estudar, Exato. tem que brincar, tem que ser feliz. Né? Isso que a gente... Mas isso, até para aqueles homens, né, do parlamento, com uma cabeça aberta, com um grau de formação grande, era um tabu. Agora, você imagina isso para aquela pessoa que não tem informação, que ganha um salário por mês, que às vezes ganha um Bolsa Família para sobreviver. Como é que você quer mudar aquela consciência? Então, não é simples, né? Não. Mudar a cultura de uma nação, mudar a cultura, uma cultura machista que foi se Mas prolongando. às vezes vem da própria mulher, concorda? Mas não, A mulher quer ver? algumas- Mas todas nós, até eu. Eu, às vezes, eu estava outro dia pensando, e eu tenho dito em algumas reuniões, no Rio a gente tem uma grande parceira que é vereadora hoje, Joyce Trindade, que foi secretária de Assistência Social. E a gente... secretária de Defesa da Mulher. E a gente anda muito
conversa com muitas mulheres em muitos coletivos e tal, nas casas da mulher, o Rio tem um monte. E aí, nessas conversas, eu digo assim, quantas vezes, né, nós mulheres, ou as mulheres, de uma maneira geral, chegaram para a filha e disseram assim, você não vai sair com essa mini saia, né? Olha bem, você quer mostrar teu corpo? Mas ninguém diz isso pro cara quando ele sai sem camisa. E não é... Por que ele pode andar sem camisa e a menina não pode andar de mini saia? Pois é. Por que a menina se expõe de mini saia que não aparece nada? Nada demais. E o homem que aparece tudo nu, da cintura para baixo, não se expõe? Porque no conceito é de que o homem pode, a mulher não pode. E não é de maldade. Ou então, quando você vira alguém e diz assim, essa mulherzinha, o que é ser mulherzinha? O que quer dizer isso? Pois é, não é? O que quer dizer ser mulherzinha? Pejorativo. Não é? É. Mas ninguém fala homenzinho. Nunca ouvi falar em ninguém falar homenzinho, nunca ouvi. E tantas outras frases, né? E tantos outros ditados que foram sendo falados e foram multiplicados. E que a gente para hoje e diz assim, meu Deus, como é que, de alguma maneira, eu pensei, não, mas eu falei um negócio desse. Mas é claro, você fala porque você ouviu. A vida inteira. Né? E eu e todo mundo, né? Qualquer um de nós. Aí a gente dá aquela escorregada, não tem jeito. Não, é claro, então assim, aí você tem que parar e pensar, né, o que as coisas significam, né? Claro, hoje muito mais madura do que eu era antes, então muito mais experiente, sou capaz de fazer muito melhor. Quem diz que velho é ruim não entende nada da vida. Nada mesmo. Eu já passei de 60, então eu adoro, porque hoje a minha experiência é muito maior. Eu sei, por exemplo, né, aqui em Volta Redonda, o Neto hoje o Neto fez 70 anos, né? Fazendo 70. E, cara, é óbvio que o mandato dele hoje tem que ser muito melhor do que o primeiro que ele fez. Porque durante esses 6 mandatos de prefeito, ele aprendeu, ele ouviu, ele percebeu que as pessoas mais precisavam. É óbvio que esse é muito melhor. Né? Então, assim, da mesma maneira. Estamos empatados, é verdade. Eu estava brincando com ele outro dia, disse, eu te conheço há tantos anos, tem só uns 30 que a gente se conhece. E é isso. Se naquela época a gente ajudava com um pouquinho, hoje só esse mês foi 1.600.000, esse ano, né? 1.600.000 que a gente, né, conseguiu para a saúde. Agora a gente conseguiu 2 milhões para assistência. Eu falei, Neto, esse ano eu não vou te dar só. Ano passado eu dei 4 milhões na saúde. Eu disse, eu não vou te dar todo dinheiro na saúde, não. Eu vou te dar na assistência, porque o trabalho que ele desenvolve é de tanta excelência que eu quero ajudar a investir numa área que eu sei que é muito boa. A gente deu um prêmio pro Centro de Alzheimer que vocês têm em Volta Redonda, porque é referência, né? Não, é referência do Estado, é maravilhoso mesmo. Muito. E ganhou um prêmio nacional, concorreu com sei lá quantos outros indicados pelo Brasil afora. A gente tem alguns prêmios na Câmara que a gente concorre, votam. A gente tem que pedir voto. E Volta Redonda... Não, os deputados votam. Sim. Pra... Porque tem uns lá que vocês, deputados, pedem voto pra gente. Ah, não, isso é outros. Mas não, isso é para votando na gente. Isso. Não, isso não. Você escreve um determinado... Porque tem vários prêmios. Então, tem de ciência e tecnologia, tem de saúde, tem mulher, tem criança, tem idoso. Aí você se inscreve, por exemplo, idoso, que foi o que a gente ganhou aqui em Volta Redonda. A gente escreve aquela instituição, eu escrevo e qualquer outro deputado pode escrever a sua. E aí um grupo, né, normalmente no caso do idoso, a comissão do idoso, vai analisar todos aqueles currículos para eleger. Né? E assim, Volta Redonda foi eleita e ganhou o prêmio. É uma referência mesmo. Porque é uma referência. Porque faz um trabalho lindo. Então é isso. Eu sempre converso com o deputado Munir, digo, Munir, o trabalho que vocês começaram na assistência, que vocês fazem na assistência, é excepcional. É diferenciado, né? Não, é diferenciado. Inclusive, ele é pioneiro, né? Trazendo para Volta ele fez Redonda. o Estatuto dos Raros.
E vai e o Não, prefeito... não, mas não, o Estatuto dos Ratos que é muito sério, Sim, muito das muito. doenças raras. Sim. Porque o Muni, na Assembleia, é o deputado Da assistência. da assistência. Do mesmo jeito que em Brasília deve ter uns 10, eu sou uma Sim. delas, o Muni é a referência da assistência. Em outros, teve até uma lá que já foi secretária, mas ninguém tem a referência que tem o Muni. Porque o trabalho aqui de Volta Redonda é sensacional. E a gente tem aqui, ainda tem a vereadora Carla, que também faz esse trabalho agora como vereadora, mas também do grupo do Muni. Então, vamos dizer, é um encaixe absoluto de pessoas que pensam da mesma maneira. Porque não adianta só você, eu defendo o pobre. Não é defender Não o é pobre. defender. Né? É defender que é o direito que você está defendendo. Você não está defendendo o pobre ou o rico. Porque, às vezes, você tem ricos muito vulneráveis. Vocês podem se lembrar, todos os jornais, no Fantástico, aquela senhorinha riquíssima, milionária, que é absolutamente vulnerável. Sim. Queriam mais é que ela se danasse, queriam a fortuna Pegar dela. a fortuna dela. Aliás, agora é a matéria da novela nova, que eu ainda não consegui ver, mas sei que é o tema. Verdade, o Eu não Antônio consegui ver. Fagundes. Eu também não vi ainda. Não consegui ver. Também não. O tempo não dá. Eu só vejo depois eu votei pela a favor da Globoplay. 5x2. Eu votei e trabalhei pela 5x2, mas aí minha jornada é de 7x0. Então eu não consegui ainda. Um monte de gente é assim. Eu sei, eu não consegui, nem mas eu sou reclamo de ser feliz. assim, graças eu também a sou Deus. feliz, graças a Deus. Mas eu estou dizendo, eu não consegui ainda ver a novela. Mas o tema é esse, né? E aquele A senhor... vulnerabilidade, ela não vem só da questão da financeira. pobreza, não. Ela vem de por outros muitos motivos, né? A de doença, vários. a idade, a solidão. Claro, né? vários Então, isso motivos. é uma situação que precisa ser vista bem Então, de perto, é isso, né? mas essa vulnerabilidade, quem é que toca? Quem é que cuida? Quem é que podia ajudar? Quem que pode ajudar? É a assistência. Desse tempo todo, teve muitas leis que foram aprovadas. Mas tem algumas delas que, assim, mexeu muito mais com seu coração? Minhas? É. 2 temas que eu relatei que também mexeram muito. Um foi quando a gente relatou um projeto da deputada, na época, deputada ou senadora, já não me lembro mais, ela foi as 2 coisas, Vanessa Graziotin, lá do Amazonas. Ela fez um projeto, o projeto ficou lá muitos anos, que alterava todo o capítulo, quer dizer, que alterava o capítulo dos crimes sexuais, antigamente se chamavam crimes sexuais, ou crimes hoje chamados crimes contra a dignidade sexual. E aí a gente alterou todo o capítulo e, nesse momento, eu incluí a importunação sexual, que não existia como tipo penal, incluí o estupro coletivo, que também não existia, e incluí o crime de ódio, que é o estupro de ódio, perdão, que é aquele cometido contra mulheres homossexuais. O homem a estupra para que ela aprenda a gostar de homem. Imagina isso. Aí que você vai tomar birra mesmo, né? Mas é uma loucura. Não, sim. Enfim. Mas as mentalidades são loucas. Né? Eu, hoje em dia, cada vez me assusto mais. Mas eu consegui incluir esses 3 tipos penais, então foi um momento muito importante da minha carreira, do meu trabalho, foi no outro mandato. Uma lei também do outro mandato, que foi muito... Eu passei 6 meses trabalhando. Era um projeto da Maria do Rosário, que era um projeto que estava parado há 12 anos. Ela, Laura, se relata. Tá bom. E aí eu fui construindo, e aí a gente conseguiu que é a lei da escuta especializada, que é talvez uma das legislações mais importantes para criança e adolescente que a gente tem, né? Que é aquela que dá os parâmetros de como a criança que assiste a uma violência ou que sofre uma violência tem que ser tratada para não ser revitimizada. Qual é o papel da polícia, qual é o papel da escola, qual é o papel do juiz, como é que ela tem que ser atendida num fórum, enfim, todo o protocolo de atendimento dessa criança a partir do cometimento do crime. Essa também me deu muito orgulho. Agora, relatando, aí são muitas, porque eu sou campeã de relatoria mesmo, adoro fazer o que eu faço. E legislação, eu acho que de relevância para a sociedade, eu acho que o vicaricídio é muito importante. Com certeza, né? fato. Até porque a gente é uma pena de 40 anos. É a máxima.
Não, é nova, né? Porque a Sim. pena máxima era 30. No feminicídio, a gente fez crime 40. autônomo com 40. Sim. Eu também fui uma das relatoras do feminicídio na Comissão da Mulher. E eu acho que vicaricídio, enfim, a do câncer de mama, eu acho que foi muito importante. E a do HPV, que Sim, perfeito. eu acho que é muito Perfeito, importante. muito, muito. Né? Porque, na verdade, você hoje, né? Hoje não, você a vida toda fez só aquele exame Né? do Papa Nicolau, e você vai poder agora, você começa a ter no Brasil um novo sistema Mais prático, muito seguro. melhor, muito mais seguro, que vai demorar 5 anos. Quando demorava, a gente tinha que fazer todo ano, a gente vai precisar fazer o preventivo de 5 anos, que é o teste molecular. Também foi uma lei minha, essa também é muito boa, eu acho muito importante. E, enfim, de criança, todo dia a gente escreve uma lei. Bom, mas acho que você está pedindo, acho que o mais fiquei feliz, né? Mais impactou, porque tem Mais coisa que vai impactou. lá no fundo, Essas né? eu acho que foram as que mais impactaram, Você falou também porque... da fibromialgia, né? não, aí tem um mas monte, aí aí tem um monte, fibromialgia, né? aí tem diabetes, aí São tem todas 7 anos, né? São 7 É mandatos. É muita coisa, graças a Mas Deus. eu acho que tudo que se relaciona com algo tão impactante como o vicaricídio, como essa são. questão de crianças, eu acho que chama muito mais atenção. Não, o Estatuto do Idoso Sim, também, que a sim. gente participou lá atrás, né? Na elaboração, e como uma das coautoras. Mesmo a PEC 383 foi muito emocionante, porque 15 anos atrás eu apresentei uma PEC, só que era de 2%. Tudo bem, foi estou feliz. Mas já foi, né? Mas, enfim, eu também tinha apresentado muito lá atrás essa PEC. Então, tem emoções. Eu acho que esse mandato teve muitas emoções. Sim, eu boas. acho que hoje a gente está vivendo essa emoção, porque na prática, né, muitos brasileiros hoje fazem a escala 6x1, a grande maioria. Passou, né, no Congresso. Passou na Câmara, a gente espera que passe no Senado também. É isso que eu ia acho que vai perguntar, passar. porque o que a gente vê é que parece que vai ter uma dificuldade para se passar. E quando nós, no início, estávamos falando de pessoas hoje que estão doentes por conta da carga de trabalho, ontem eu estava conversando com um amigo que é psicólogo, ele falou, a grande maioria hoje do adoecimento, mulheres. Porque a nossa carga é muito tripla, grande. dupla, muita. Porque a gente volta para casa para cuidar do filho. Exatamente. Ou volta para casa para arrumar a casa. A gente brinca de que enquanto nós descansamos, nós carregamos pedra. É isso. Mas por quê? A gente chega em casa, a gente tem um monte de coisa para fazer. Só a louça. Que é um trabalho de louco, né? Porque você faz. Se você quiser uma casa organizada, você tem Ou que então fazer. você faz como eu, não come. Não tiveram como gêmeos, sanduíche. né? Eu tive gêmeos, então. Deus do céu. Meu Deus. Então, assim, hoje... Gêmeos. Estão com 20 anos já. Já bom, passou. então agora eles fazem para você. Já foi, exato. Graças a Deus. Então, assim, hoje a gente vê a importância dessa escala. Não, mas Porque... eu não acho isso, não. Sinceramente, eu não acho. Quando a matéria não tem, vamos dizer, o apoio também do governo, elas emperram mais. Quando a matéria tem o clamor popular, que é o que tá acontecendo, dificilmente ela emperra. Que bom. Né? Então, assim, o presidente do Senado já se manifestou, né? Que votaria a matéria. Essa semana que vem é uma semana de feriado. Sim. Então, não é uma boa semana, é uma semana que está lotado. E como todas as PECs precisam de 308 votos, você precisa de muitos senadores votando a matéria. Né? E uma matéria dessa não pode ser votada. De uma importância... Não pode ser votada pela internet. Né? Tem que ser votada presencialmente. É uma PEC, né? Então é natural que essa semana que vem, por conta do feriado, não aconteça. Sim. Mas na outra semana do dia 8, né? 8, 9, 10. Né? Isso. Eu acho que o Senado vota essa matéria. Eu espero que, além dessa matéria, eles votem a PEC 14, que é uma PEC dos agentes comunitários de saúde, que é uma PEC muito importante. Eu estou lutando muito. Vocês não têm noção. Semana passada a gente vibrou que a gente conseguiu
que o senador Irajat apresentasse o relatório. Ele apresentou o relatório lá no Tocantins e subiu com o relatório. Semana passada não houve reunião da Comissão de Justiça. E aí a gente sabe que só vai ter reunião da Comissão de Justiça dia 10, então a gente quer que vote na Comissão de Justiça para subir correndo plenário, do mesmo jeito que eu acho que vai acontecer com o fim da 6x1. Aí eu já chamo agora de 5x2, que provavelmente vai ser votada na Comissão de Justiça para depois ir para plenário. O Senado, diferente da Câmara, dificilmente pula a Comissão de Justiça. Ele sempre passa pela Comissão, o que é bom. Sim. Ele vota na Comissão de Justiça antes, depois é que vai para plenário. Então, eu acho que vota na Comissão de Justiça, 5x2, logo depois vai para plenário. Eu já não falo nem fim de 6x1, eu já falo 5x2. De uma vez. Isso nos dá muita alegria, porque renova a esperança de que as pessoas terão um pouco mais de qualidade de vida, poder estar com seus... Mas isso vai refletir na educação dos filhos e tudo isso. Eu acho que nós vamos ganhar muito. Não, eu tenho certeza que sim. Mas queria aproveitar para levantar uma outra lebre aqui, que foi... Bom, eu respondi da minha maneira, outros responderam de outra. É impressionante como as pessoas não se informam. Impressionante como as pessoas acreditam em tudo que a internet diz. Então, esse é um outro tema que a gente tem que levar. E a gente briga em Brasília e não deixam a gente votar, né? Que é a questão da fake news. É você dizer o que você quiser na internet. É você não ter respeito nenhum não é uma pelo terra que você sem está lei, falando. né? Mas a internet é uma terra sem lei que fala mal de você. E você não pode fazer nada, porque você não consegue segurar aquilo. É como não tem regra, aí você denuncia, né? A gente denuncia aqueles negócios. Não adianta nada. Não adianta nada, não acontece nada. Porque, claro, não tem nenhuma punição para a empresa. Já pensou numa questão seguinte? Porque a nossa Constituição de 5 de outubro de 88, ela já está... Estava lá. Você sabe que antes de ser deputada, eu era assessora da... Exatamente. Então, o que acontece? Nessa Constituição, a gente não encontra nada em relação a essa questão virtual. Não existia. Não, sim. Por isso que eu estou dizendo que 88 hoje... não existia nem Orkut. Mas essa é a nossa ideia, de que as pessoas entendam. Porque o senso crítico, ele é muito importante. As pessoas precisam ter. Mas não vai ser na internet. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos Ou então, falar, pelo menos, usa aquele fake, o fato fake. Fato fake, pelo menos. Não, mas eu acho que no dia a dia mesmo, eu posso não mudar todo mundo à minha volta. Mas algumas pessoas, eu posso. É isso. E eu acho que é isso. Ser formador de opinião é mostrar. Vamos terminar assim, que eu já vi. Ele já deu aqui um toque, a gente vai ter que terminar. Exato. Qual é a ideia? Eu acho que é muito importante a gente dizer uma coisa. Político é gente. Exatamente. Político faz tudo que você faz. Absolutamente. Absolutamente tem a mesma dor de barriga, eu brinco. A mesma, igual. Né? E a gente tem que aprender que a gente tem que cobrar do político trabalho. A gente pode até cobrar opinião, porque se ele nos representa, pode cobrar opinião, desde que ele nos represente. Mas a gente não pode imaginar que ele é Deus. Ele também falha, ele também erra, ele também é gente. Como qualquer um de nós. Eu acho que a gente pode terminar assim, porque eu acho que a gente já vai ter falado alguma coisa. Eu gosto de fazer uma perguntinha. Não, pode fazer. Antes de você falar, Osilene, eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu preparei algumas perguntas, tinha preparado algumas perguntas, mas conversar com a Laura é interessante. É incrível. Eu estou olhando aqui as perguntas. Assim... Sequencialmente, ela... Cara, tipo assim, esses anos de mandato, né? Realmente, você amadureceu, tá quase caindo do pé. Tá perfeito. Tá me chamando de velho. Não, quando fica maduro demais é que a gente... Lembra que você falou das pessoas que mais... eu sou dessa relação aí. E quero te agradecer por essa oportunidade. Eu tô aqui encantado, tô me segurando aqui. E... Osilene sempre
finaliza, né, com uma pergunta, e que essa fica marcada para a gente e vai ficar marcado também para os seus eleitores, né, daqui de Volta Redonda, que uma deputada com 7 mandatos pode esperar que aqui em Volta Redonda, com certeza, você tem um reduto aqui bem recheado. Tá? Obrigada. Vou passar para a Rosilene e depois a gente faz as considerações finais. A gente quer aproveitar, né, fazer essa pergunta a você, Laura. O que acontece? São 6 mandatos indo para o 7º mandato. E quando eu falei no início, o teu olhinho brilha quando fala de política, do prazer que é. Eu queria que você olhasse para essa câmera que é para você, porque isso é Volta Redonda, isso é Brasil. São pessoas que estão conhecendo uma Laura que talvez achasse que fosse, como você falou, pessoas como todo mundo, gente como a gente. Eu queria que você dissesse qual é o seu sonho ainda, o que você quer conquistar na política para mudar vidas ainda. Um monte de coisa. Um monte, eu nem sei, assim. Eu sou, talvez, romântica, né? Chamo de romântica. Mas eu acredito que a gente é capaz de ter um mundo melhor, um Estado mais digno, né? Eu sou do grupo do prefeito Eduardo Paes, todo mundo sabe que eu sou Eduardo Paes de carteirinha. Assim, eu acredito, o Rio tem um potencial gigantesco de tudo. A gente tem absolutamente tudo. A gente tem a parte agrícola, a gente tem a mineração, a gente tem o petróleo, a gente tem a energia, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Né? A gente só precisa de gestão, né? Para as pessoas serem mais felizes, para as pessoas terem onde trabalhar, né? Para a gente não ver criança sendo abandonada, mulher sendo morta, ou sendo vitimizada, ou sendo violentada. Né? A gente tem tudo para mudar a cultura desse Estado. Esse Estado tem as praias mais lindas, a gente tinha que ter o turismo rodando e brilhando por aí. A gente tem tudo, né? Então, se eu tenho alguma vontade ainda, né, se é que Deus vai me conceder o 7º mandato, Amém. É trabalhar muito pelo Estado do Rio de Janeiro, né, fazer com que esse Estado não tenha que discutir os royalties, que é um absurdo que está acontecendo no Supremo. Royalties não é benefício, royalties é contribuição a partir do que pode acontecer, né? Não, e é uma retribuição porque tem vamos dizer, um desgaste no meio ambiente gigantesco, né? É compensatório os royalties. Mas assim, e a gente, não adianta, eu queria que a gente não precisasse nem ter os royalties, porque a gente tem tantas riquezas, e se eu sonho alguma coisa, eu sonho um Rio muito melhor, com as pessoas mais felizes, né? Com um desenvolvimento econômico enorme, porque a gente tem um potencial gigante. Como tem o interior do estado de São Paulo, a gente tem um interior pujante, importante, que tem tudo e que podia estar igual está o estado de São Paulo. Sim. E a gente não está por quê? Se a gente é muito melhor de São Paulo, eu sou a baísta, né? Então é isso que eu quero. O Rio cada vez melhor, a população cada vez mais feliz e as famílias cada vez mais unidas. Eu acho que é isso que a gente tem que querer quando a gente acredita, sei lá, romântico ou não, eu acredito no meu país, acredito no meu estado, né? E acredito que o ser humano é bom por natureza, né? Ele só, às vezes, tropeça. Exato. Mas como eu acredito em gente, eu gosto de gente, eu acho que tem jeito. É isso aí. E aí, Antônio? Gente que precisa de gente. Exato. É isso. Para ser gente. Vai se despedir? Sim, eu quero agradecer a sua presença aqui, né, falando mais uma vez, você é referência para muitas pessoas. Obrigada. Tá? E tá aberto, né, para uma próxima entrevista com a gente. E, Rosilene, posso me despedir? Pode. Então, eu quero aproveitar, agradecer vocês todos, né, que têm nos seguido e pedir que vocês compartilhem, que sigam, que a nossa ideia é justamente você entender a política, que o político não é um deus, né? Como não. As pessoas falam. O que a gente tenta mostrar aqui é gente como a gente, gente. Ele erra. Então, você é responsável por aquele que você votou. E a nossa ideia é que você realmente entenda esse momento onde nós estamos vivendo. Quero muito te agradecer essa bagagem política que você tem, ter compartilhado conosco. É muito bom. Quero desejar nesse período que é intenso demais, né, até outubro. Tem um período aí que é mais intenso ainda. Eu quero desejar que Deus te abençoe, Amém. Te dê muita sabedoria e Ele conceda a você os desejos do seu coração.
Amém. Tá? Ó, um beijo a todos e muito obrigada. Beijo.